Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então vamos, né, mais uma partilha do estudo 30, do tema do volume 25, trecho 10, do dia 2 de dezembro de 1928. O tabernáculo eucarístico e o tabernáculo da divina vontade. As privações de Jesus tornam-se mais prolongadas, e vendo-me privada dele, não faço outra coisa senão suspirar pelo céu. Ó céu, quando me abrirás as portas? Quando terás piedade de mim? Quando te levarás a pequena exilada à sua pátria? Ah, sim, só lá não chorarei mais a meu Jesus. Aqui se faz ver, enquanto se acredita possuí-lo, como um relâmpago te foge e te toca fazer a longa etapa sem ele. E sem Jesus todas as coisas se convertem em dor. Mesmo as coisas santas, as orações, os sacramentos, são martírios sem ele. Depois pensava em mim. Em que aproveita Jesus ter me permitido aproximar-me do seu tabernáculo de amor para ficarmos em silêncio? Mas bem me parece mais que se escondeu demais, e não mais me dá suas lições sobre o Fiat divino. Me parece que tinha sua cátedra no fundo do meu interior e tinha sempre o que dizer. Agora não escuto outra coisa que um profundo silêncio, só que sinto em mim o murmúrio contínuo do mar de luz do eterno querer, que sempre murmura amor, adoração, glória, abrace tudo e todos. Enquanto pensava assim, meu doce Jesus mal se fez ver dentro de mim e disse-me: minha filha, coragem. Sou eu no fundo da tua alma que movo as ondas do mar da luz de minha vontade. O murmúrio sempre, sempre, mas peraí. Minha filha, coragem. Sou eu no fundo de tua alma que movo as ondas do mar de luz de minha divina vontade. E murmuro sempre, sempre para conseguir de meu Pai Celestial o reino de minha vontade sobre a terra. E você não faz outra coisa que seguir-me. E se você não me segue, eu farei sozinho. Mas tu não vais deixar-me sozinho, sendo que meu mesmo Fiat te tem abismada nele. Ah, não sabes tu que és o tabernáculo da minha vontade? Quantos trabalhos não fiz em ti? Quantas graças não derramei para formar este tabernáculo? Tabernáculo poderia chamá-lo único no mundo, porque tabernáculos eucarísticos tenho em bom número. E neste tabernáculo de meu Fiat divino não me sinto prisioneiro. Possuo interminável confim de meu querer. Não me sinto sozinho. Tenho quem me faça perene companhia. E ora faço de mestre e te dou minhas lições celestiais. Ora faço meus desabafos de amor e de dor. Ora festejo até me entreter contigo. Assim que se rezo, se sofro, se choro, se festejo, não estou jamais sozinho. Tenho a pequena filha de meu querido divino junto comigo. E além disso, eu tenho a grande honra e a conquista mais bela, que mais me agrada. Qual é uma vontade humana toda sacrificada por mim, e como escabelo de minha divina vontade? Poderia chamá-lo meu tabernáculo predileto, porque encontro tanto gosto que não o trocaria com meus tabernáculos eucarísticos. Porque neles estou sozinho. A hóstia não me dá uma vontade divina, como a encontro em ti, que bilocando, enquanto a tenho em mim, a encontro também em ti. Em troca, a hóstia não é capaz de possuí-la, nem me acompanha em meus atos. Estou sempre sozinho, tudo é frio em torno de mim. O tabernáculo, o vaso sagrado, a hóstia são sem vida, portanto não me dão companhia. Por isso senti tanto prazer em ter perto do meu tabernáculo eucarístico da minha divina vontade formada em ti. Porque só de olhar para ti sinto que se rompe a solidão e sinto as puras alegrias que podem dar-me a criatura que faz reinar nela a minha divina vontade. Tá muito importante, né? Eis por que razão todas as minhas visões, as minhas aflições, os meus interesses são para fazer conhecer a minha divina vontade e para fazer reinar no meio das criaturas.
porque então cada criatura será um tabernáculo vivo, não mudo, mas falante. E não estarei mais sozinha, mas terei minha perene companhia e com minha divina vontade bilocada nelas, terei minha companhia divina na criatura. Então terei meu céu em cada uma delas, porque o tabernáculo da minha vontade divina possui o meu céu na terra. Então é um trecho incrível, muito importante para a gente compreender o que é o Filho da Divina Vontade, né? Para Jesus, né? O que é a vida na Divina Vontade, né? E a gente valorizar isso, né? A gente dá valor. Então, as privações de Jesus tornam-se mais prolongadas, né? E vendo-me privado dele, não faço outra coisa senão suspirar pelo céu. E muitas vezes não é só a privação de Jesus, né? Que ela não sente essa presença sensível dele. Às vezes é o tédio da vida mesmo, aquela sensação que a gente tem mesmo de cansaço, né? Porque nada aqui na Terra pode nos preencher, né? Então, às vezes ela pode ter confundido alguns momentos desse sentimento de tédio, de cansaço, né? Que todos nós sentimos com a privação de Jesus também, né? Então, pode acontecer também. E ela não sente ele sensível, mas ele está presente, tá? E ela sente esse cansaço, nesse desejo pelo céu, desejando um momento que ela vai estar unida totalmente a Deus, assim, né? E ela lamenta ali o tempo todo da privação. E ele deixa ela assim também nesse estado, por causa do que ele passa no tabernáculo também eucarístico, né? Jesus também fica do mesmo modo, muitas vezes privado também, porque ele fica como que abandonado ali. E muitas vezes as almas vão até ele, mas são frias, não se importam com ele, né? Elas vão para falar delas mesmas, né? Não tem aquele amor por Jesus. Ele fala que não somos verdadeiramente prisioneiras dele. Ela é uma prisioneira dele, por isso que ela está exilada na cama, vamos dizer assim, na terra. E ele está na Eucaristia. Então, meio que ele uniu a vida dela a vida dele, as dores, né? Então, do mesmo modo que ele fica na Eucaristia, ela fica na cama. E ela sente esse tédio. Então, Jesus também pode sentir isso também, porque, afinal, ele está no sacramento da Eucaristia, é para ser vida nas almas, né? E muitas vezes as almas não vêm usufruir dessa vida, né? Não corresponde a Jesus como deve, não recebe devidamente ele. Não... Então, essa privação que a divina vontade também sente, ela sente, né? Então, aí quando ela fala longo exílio, também é a divina vontade também, como se fosse assim também, exilada na terra, porque ela está em tudo. Ela está, tudo o que acontece é ela, mas ela não é conhecida, né? As criaturas não veem, ela está operando tudo, ela está mantendo tudo, ela está conservando tudo, mas o ser humano não enxerga ela, né? E tá a mesma condição, né? Então, ela fala que tudo é para ela se converte em dor, não tem graça, né? Como se as próprias coisas que deveriam dar para ela espiritualmente algum conforto, como as orações, os sacramentos, mas nada são nada sem Jesus, mas ela não está sem Jesus, né? Só que ela quer ele, né? Ela quer sentir ele, ela está acostumada com essa presença. E olha que interessante, ela reclama do silêncio dele, né? Mas ele está no interior dela, né? Porque ela fala aqui, ó, quando ela vai meditar sobre o santo querer, igual ela fala que eu só sinto em mim o murmúrio contínuo do mar de luz, ou seja, dos conhecimentos sobre o divino querer. Então, certamente está vindo na mente dela, na memória dela, o que ela sabe sobre a divina vontade. Então, ela fala que sente esse murmúrio contínuo do mar de luz, que são os conhecimentos do eterno querer, né? Então, isso é o mais importante, não o sensível dela ver Jesus. Então, ela não está sozinha, como se para ela, se Jesus não vir, ele mesmo falar, não tem graça. Mas é isso que ele quer dela, e ela está ali na mente dela, com esses conhecimentos, né? Ela está mergulhada nesse mar de luz, do eterno querer, é a vontade de Deus, é o que ele quer mesmo. E às vezes ela vê isso como, parece que eu não estou fazendo nada, sem graça, né? Só estou pensando
nos ensinamentos sobre o eterno querer, nos conhecimentos da divina vontade. Mas a minha vida parece tão sem graça sem Jesus, né? Mas ela não está sem Jesus. Então, Jesus vai falar para ela: coragem, por quê? Porque eu estou no fundo da tua alma e eu que estou movendo essas ondas de luz. Então, eu estou falando com você por meio desse pensamento. Como se ela quisesse que ele falasse com ela fora, externamente, ele aparecendo. Mas quando ela está mergulhada nesses conhecimentos, pensando, vamos pensar no jeito simples, tá? Quando ela fala desse murmúrio contínuo do mar de luz, do eterno querer, é os conhecimentos mesmo, é o que ela sabe, é as informações na mente dela, na inteligência dela mesmo, as informações que ela tem gravado na alma dela, na mente dela. Então, quando ela está pensando nesses ensinamentos, na divina vontade, quem está em comunicação com ela? Quem está trazendo esses pensamentos? Ela está pensando por ela, com a força dela? É ela que está inventando isso na cabeça dela? Não. É tudo coisa que Deus está depositando nela, né, de conhecimento. Então, Jesus está falando com ela, é Ele que está trazendo isso para que ela saia, não fique assim presa nesse tédio, nessa privação, nesse sentimento, mas que ela fique ali mergulhada, ocupando a cabeça dela do eterno querer, e não ocupando da dor que ela sente pela ausência sensível de Jesus. Então, Ele quer a mesma coisa de nós também. Ele também quer a nossa mente assim, continuamente nesse mar de luz, que são os conhecimentos. E sempre pensando nisso. Então, essa é a nossa conversa com ele, né? Essa é a nossa comunicação com ele, constante. É ele que põe em nós esses sentimentos, esses murmúrios, né? Que são esses pensamentos. É ele que põe na nossa mente, ele que traz, né? Então, minha filha, coragem, sou eu mesmo que estou no fundo da tua alma. E mova as ondas do mar de luz. Então, é ele que está movendo esses pensamentos nela. E murmuro sempre, sempre, para conseguir de meu Pai Celestial o reino da minha divina vontade. Então, do mesmo modo que Jesus ele não ficava parado na vida dele, por mais que era um exílio para ele também, imagina sendo Deus privado. Porque da própria divindade dele, de se servir dela. Por quê? Porque Jesus ele era Deus, mas ele não ficava usando dessa condição para facilitar as coisas para ele. Aí eu vou aqui usar do meu poder, da minha divindade, para não sujar os meus pés no barro da terra. Para mim não ter o trabalho de ir lá e ter que lavar os meus pés, né? Eu vou usar da minha divindade para eu nunca sentir fome, para eu nunca sentir sede, para eu não ter esse tipo de aborrecimento da terra, né? Para que nada disso, né? Não fique privado. Então, assim, mesmo ele sendo Deus, ele se privou do seu próprio poder, porque não fazer o que ele não veio com vontade própria para fazer o que ele bem entendesse. Ele tinha uma vontade humana para purificada, né, para ser oferecida por reparação por cada um de nós, para oferecer por todos nós, viver a santidade que nós devemos viver. Mas ele só fazia a vontade do Pai. Então, se o Pai permitisse a sede, passava sede. Permitisse a privação do alimento e sentia a fome, a dor da fome, né? Ele sentia. Então, não era assim, eu vou mover o meu poder do jeito que eu quiser. Então, ele mesmo se privava disso e ficava limitado como os homens na terra, mesmo ele sendo Deus, dono de todas as coisas, né? Tendo poder sobre tudo, o Criador de tudo, e tudo foi feito por ele, para ele, e mesmo assim ele ficou privado disso. Então, ele também sofreu muitas privações, né, do próprio pai, assim, né? Porque imagina a situação dele. E ele sentiu o abandono do próprio pai, porque quando ele fala, meu Deus, por que me abandonaste? Não foi à toa. Ele sentiu esse sofrimento, né? Ele sentiu o peso da justiça sobre ele poderosamente naquele momento, e era como se ele fosse só a culpa, a culpa, a culpa, a culpa, e a justiça caindo, matando em cima dele, através de toda aquela tortura e sofrimento, né, que ele sofreu ali. Então, ele também ficou privado, ele também ficou nesse exílio da terra e certamente sentiu tédio, cansaço, aborrecimentos também, né? Mas o que será que ficava murmurando nele? Reclamação, raiva, preguiça, mal-estar, é, desânimo, dúvida, confusão? E ele ficava nessas trevas? Não, murmurando qual que era o objetivo dele na terra, né? Tudo que ele fazia e sofria
tudo ele olhava para o objetivo, que era justamente, não é só a salvação do homem, mas tudo foi feito na redenção para trazer de novo o reino da divina vontade. Então só tinha isso na cabeça dele, o plano original, fazer o homem voltar à ordem. E para isso teve muitas coisas que acontecer antes, né? Estruturar antes. E a salvação faz parte desse plano, porque o homem precisava ser salvo. Precisava de alguém para ser o advogado, nosso fiador, né? E receber em si os merecimentos que nós não tínhamos como receber. E nele ter o banco de méritos, né? E através dele nós recebemos essa vida nova. Então tem toda um caminho, mas qual que é o objetivo? Tudo isso é para trazer o reino. Então não tinha outro pensamento na cabeça dele, outra ocupação. Então ele ficava assim, ai pai, como é ruim ficar aqui. Deixa eu voltar agora para o céu. Como é ruim ficar aqui passando sede, passando fome. Ele oferecia tudo. Era tudo uma conquista. Era tudo para um propósito. Então ele está ensinando para ela que o sofrimento é tudo, precisa ter o mesmo propósito. Tudo para conseguir do Pai o reino da divina vontade. Então, tudo que ela está passando também, de sofrimentos, também precisa ser pelo mesmo propósito. E a nossa vida também. Tudo que nós vivemos também precisa ser pelo mesmo propósito também, né? Sobre a terra, então, conseguir o reino da divina vontade sobre a terra. E você não faz outra coisa que seguir-me, tá vendo? Então, você não deve fazer outra coisa que seguir-me nesse mesmo propósito. Então, ele não quer a cabeça dela nem outra coisa, né? Então, ele está ensinando o mesmo para ela, né? Olha, eu que estou movendo esses pensamentos, essas luzes, essas informações sobre a divina vontade em sua mente, porque é aí que eu quero você, porque a minha mente ficava aí também. A minha mente ficava no propósito. A minha mente não ficava nas contrariedades, não ficava no, na parte difícil. Por mais que eu sentia elas, era uma realidade, tudo era oferecido. Então, é para esse propósito também que tudo que ela passa, né? Então, ele está ensinando para ela essa vida interior. O que que tem que te mover? Apesar de tudo que você possa passar externamente, o que que tem que ter no seu interior? Qual que tem que ser o objetivo? O que que tem que estar na sua mente, né? Nos seus pensamentos? Deixa eu ver aqui, o que mais que eu posso falar? E aqui está dizendo não só quando ele viveu, ele está dizendo o que está fazendo naquele momento. Para que que está na Eucaristia? Qual que é o objetivo? Para que que ele está agindo através dela? Para que que está trazendo esse conhecimento do divino vontade? Para que que tá permitindo tudo que ela está vivendo? Para que que está fazendo esse trabalho nela? Qual que é o pensamento que está movendo ele? Qual que é o objetivo que está movendo ele? Qual que é o trabalho que está fazendo na Terra nesse exato momento? É exatamente isso, é o reino da divina vontade. E ele fala: você tem que me seguir. E se você não me segue, eu farei sozinho. Olha, mas tu não vais deixar-me sozinho, sendo que meu mesmo Fiat ti tem abismada nele. Então, não sabes tu que és o tabernáculo da minha divina vontade? Então, olha só isso. O depósito, né? Quem ele escolheu, a morada viva dele, né? E não uma hóstia que não sabe o que faz o seu Senhor, porque a Eucaristia não tem inteligência para saber o que Deus está fazendo nela. A hóstia não precisa dizer, vem, Senhor Jesus. É tudo o poder de Deus que move aquele momento da transubstanciação, né? E realiza esse milagre. Mas é todo movido à vontade de Deus. A hóstia é muda, é imaterial, como que fala? Não, é muda, não fala, não tem inteligência, não tem uma vontade para dar para Deus. Ela não desfia, te vem, Senhor Jesus, nada disso. Ela nem sabe o valor, o que tem ali dentro dela. Ela não tem uma inteligência para dizer, eu sou Jesus, Jesus está aqui, eu sou o próprio Jesus, que ela nem tem. Se ela tivesse, ela falaria, mas ela não tem, né? Mas a alma tem, o ser humano tem. Para reconhecer o que faz o seu Senhor e estar com Ele no que Ele faz. Conscientemente, querer estar com Ele no que Ele faz. Trabalhar junto com Ele, né? Entende? Então, isso é muito importante. Não é um trabalho pequeno, não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. O trabalho que Ele pode fazer através de um tabernáculo
da divina vontade é muito diferente do da Eucaristia, que depende muito, ele fala assim, que na Eucaristia o trabalho é como se ficasse limitado, porque depende do momento da missa, depende também da disposição de quem vai me receber ele na Eucaristia. Parece que fica muito restringido, muito tempo restringido ali, né? Esperando o momento que alguém vai fazer uma adoração, vai expor ali o Santíssimo, vai ter uma abertura, né? Então, agora e a Eucaristia não pode falar para as pessoas nada, né? Elas, a hóstia em si não pode falar nada. Jesus é Jesus em mim, é Jesus aqui, mas um ser humano não, né? O ser humano pode ser boca dele para declarar, olhos dele para ver o que ele está vendo, inteligência para pensar o que ele está pensando, ouvidos para ouvir o que ele está ouvindo, coração para sentir o que ele está sentindo. Então, o trabalho em uma pessoa, de preparar ela, de forjar ela, para isso é muito maior. É uma coisa muito grande, né? Quantos trabalhos não fiz em ti, ele falando. Quantas graças não derramei para formar esse tabernáculo? E é importante, né? Ele mostrar tudo o que ele fez, porque às vezes a pessoa está num processo que ela está assim, ai, Senhor, não quero continuar. Até mesmo para ela valorizar as graças que Jesus tem feito, né? Desde quando ele começou a falar com ela, e separando, né, fez a purificação exterior e interior, todo o trabalho na alma dela. Então, tudo é para ela ser esse tabernáculo, né, para esvaziá-la de tudo o que não é ele, né, do apego às criaturas, do apego a si mesmo, para encher ela dele, né. Então, é muito trabalho, é muito sacrifício, né, é muito tempo ali agindo na pessoa, né. Então, assim, para ela ver todo o trabalho e valorizar essa vida, né? Esse trabalho de Deus, né? Então, que para ela, assim, entender que ela tá ali para os propósitos de Deus. Então, não é simplesmente para ela, Senhor, me leva logo para mim ficar contigo, né? Mas e quanto aos interesses dele? E quanto a todo investimento, todo sacrifício que está fazendo? Aí vai falar, não tem outra na terra, não tem uma outra pessoa que saiba da divina vontade, que conheça, que eu esteja fazendo esse tipo de trabalho. Eu não tenho outro tabernáculo como você. Tá falando aqui, ó, tabernáculo, poderia chamar único no mundo. Único. Porque os tabernáculos eucarísticos têm um monte, entendeu? Mas aqui, ó, mas eu não sou prisioneiro neles. Neste tabernáculo do meu feito divino, não me sinto prisioneiro. Ah lá, eu possuo o interminável confim de meu querer. Não me sinto sozinho, tenho que me faça perene companhia. E ora eu faço de mestre, então assim, peraí, deixa eu explicar aqui que eu me confundi aqui, ó. Porque tabernáculos eucarísticos eu tenho em bom número, mas não igual do Fiat lá. Aí tá falando, aí neste tabernáculo de meu Fiat, que é ela, não me sinto prisioneiro. Então nos outros ele se sente prisioneiro, porque é aquilo que eu falei. É quando tem uma visita, é quando tem alguém que tem, que queira receber e tem as disposições. E às vezes as almas que vão até ele não são essas almas prisioneiras que vai com aquele interesse de ser toda dele, né? Então, assim, esses têm um monte, né? Mas se sente prisioneiro ali, né? Agora nela não, nela ele tem liberdade, não é prisioneiro nela, entendeu? Ele não se sente preso ali, não posso sair e tal. Ele tem alguém que faça companhia, que entende, uma consciência, né? Uma pessoa que tem inteligência, uma pessoa que pensa, uma pessoa que entende ele, né? Que quer ele, que deseja ele, que deu sua vontade para ele de verdade, né? Que chama por ele. Então, ó, tenho quem me faça perene companhia, eu não me sinto sozinho em você, ó. E ora eu faço de mestre, né? Porque ele tá dando lições, a mesma coisa é para nós que tá falando aqui. Então ele se faz de mestre, que tá nos ensinando, trazendo luzes, verdades, conhecimento, né? Dando suas lições. Ora eu faço meus desabafos de amor, né? E mostra quanto ele ama, quanto ele é misericordioso, né? Trazendo mais e mais compreensão dele, do amor dele. Ora eu faço meus desabafos de dor também, porque ora ele te usa para reparação. Então ele vai te trazer notícias, ele vai te trazer. E como que Jesus faz isso? É por meio das coisas naturais que ele usa, tá? É um vídeo que chega para você ver. Por mais difícil que seja, Deus deseja fazer os desabafos dele de dor ali,
E você é para fazer companhia para ele, senão ele vai se sentir do mesmo jeito, ele vai se sentir sozinho, porque ele tá vendo aquilo. Você tem que entender que Jesus viu aquilo, que Jesus está vendo aquilo, né? E aquela notícia não chegou à toa para você, porque ele tá te compartilhando a dor dele, né? A dor dele, né? Para que você sofra ali com ele, né? Aquele, e tendo os sentimentos dele, né? Então é muito forte esse compartilhador e ele traz muito isso para nós, né? A nossa vida é um misto, né? De doçura e amargura, né? Por exemplo, às vezes ele te leva a fazer um agradecimento, né? Ele te leva a contemplar uma visão linda, né? Da criação, por exemplo, né? Um momento de felicidade, assim. É, ele te mostra, ele faz você sentir um amor muito grande, sei lá, faz um passarinho, você vê um passarinho muito bonito cantando, aí você fica encantada. Então é o desabafo de amor dele, né? Através daquele pássaro, através de uma circunstância, qualquer circunstância que você presencie, que ele queira ver através dos seus olhos, uma coisa bonita que você ouve, uma música, enfim. E ora, ele traz uma dor muito grande, né? Ou você viver uma situação, ou ele trazendo situações de pessoas, né? Realidades muito difíceis, situações muito difíceis, e ele quer fazer também o desabafo de dor. Então, ele quer a sua companhia ali, né? Ora, festeja até me entreter contigo. Assim, que se rezo, se sofra, se chore, se festeja, não estou jamais sozinho. Então, ele não está mais sozinho. Porque na Eucaristia ele está ali sofrendo aquelas penas todas, porque ele está ali pelas almas, né? E vendo a rejeição das pessoas, o que as pessoas estão fazendo, o quanto que estão cuspindo no sangue dele, no amor dele, o quanto que o ser humano está obstinado no mal. Então, se você fosse ouvir, assim, o sacrário, muitas vezes você vê Jesus chorando, que às vezes a pessoa acha que Jesus está rindo, feliz da vida ali, né? E ele tem tanto desabafo para fazer, de tanto sofrimento, né? Então, quando ele tem uma criatura que entende, que está unida com ele, acaba a solidão dele. É por isso que eu não tenho mais o sentimento de que eu vou no sacrário e eu vou, sabe, quando tem uns momentos assim que eu sinto aquela inspiração, que tá tendo adoração, eu fico ali participando junto, né, na igreja, no que tá acontecendo ali. Mas eu não tenho aquela sensação de que eu tô, ai, eu esqueci de ir lá até o Santíssimo e despedir de Jesus. Eu não tenho aquela sensação de que eu tô deixando ele ali sozinho, porque ele tá comigo. Eu levo ele comigo, ele tá comigo onde eu vou, né? Então eu não sinto que eu deixei ele sozinho, eu não tenho aquele sentimento de despedida que a gente ficava antes, né? De que só tá com Jesus, só tá em momentos unidos com Jesus quando você tá num momento de adoração, um momento em que você está contemplando ele ali, né, no sacrário, no Santíssimo, né? Então eu não tenho mais esse sentimento, né? Porque eu sei que ele está em mim, né? E sei que ele não está mais sozinho, porque senão ele não compartilhava comigo. Porque ele faria silêncio, porque um sinal de que ele se sente sozinho, ele não compartilhar nada com a alma. Por quê? Porque ela não está prestando atenção, porque ela está distraída com problemas humanos. Aí realmente Jesus se sente sozinho e por isso ele se cala para você, né? Ele não te dá nenhuma luz, ou ele não fala, né? Não te usa, né? Porque ele vê que você não está disponível. Então ele se sente realmente sozinho. Isso é uma tragédia. É uma tragédia, ainda mais para quem conhece, está lendo o livro do céu. Não é para deixar Jesus nesse estado, né? Jesus, ele não é inativo, sabe? Como na hóstia, como se tudo dependesse dele, né? Em você não, ele quer usar a sua inteligência, a sua consciência, você tá junto com ele, fazendo companhia. Não é uma coisa que você fala assim, ah, Jesus, faz o que o Senhor quiser em mim, amém, fiat, pode me pegar e fazer, me levar para onde o Senhor quiser, e você nem interessada no que ele está fazendo, no que ele deseja fazer através de você, no que ele está sentindo. E você, tipo assim, consciente, não importando de estar consciente daquele ato, do que Deus deseja ali, não. Do trabalho que Deus está realizando em você, não. Ele quer que você tenha consciência do trabalho que está realizando. Como ele deixa bem claro para Luísa, ele sempre deixou ela consciente do que ele estava fazendo nela. Então, ela reclama da privação, ele deixava consciente do que ele estava fazendo através da privação. Ela reclamava, eu tô me sentindo sozinha, ele deixava ela consciente de que ela não tá sozinha, que ele tá dentro dela. E que não tem como ele não tá junto com ela, que
Ela está na vontade de Deus e não tem como, ele não negaria a própria vontade. E que ele está dentro dela fazendo um monte de coisa, né? E que o murmúrio na mente dela, que esse pensamento era ele falando com ela. Então, deixando sempre o consciente da ação dele. Então, a mesma coisa com a gente também. A nossa vida na divina vontade é uma consciência da ação divina. Não é nós não somos um robô que vai ser controlado, manipulado, e que do nada você não vai entender nada, né? Você tá na igreja do nada, você sente uma apatia, uma tristeza, e você fica achando que tá com depressão, não entende nada do que tá acontecendo, acha que você se sente culpada porque acha que não ama a Deus, porque não devia estar sorrindo na igreja e não está. Não é assim. Não, é uma consciência do que Deus está vendo, do que Deus está fazendo, né? Do movimento que Deus está realizando dentro de você naquela situação, porque aquela apatia, aquela tristeza não veio do nada. Alguma coisa Jesus está se movendo dentro de você para algum ato, né? Ele está fazendo algum tipo de trabalho aí. E por isso você precisa conhecer bem a ação dele, estudar bem, né? Então é muito interessante, né? Então tem que ter esse interesse, né? Entender que você tem que entender o seguinte: você vale mais que qualquer Eucaristia na Terra, a sua vida, né? Você é um tabernáculo vivo. Isso vale mais do que milhões de Eucaristias. E a Eucaristia só existiu para ter você. Todo o sacrifício de Jesus no Santíssimo Sacramento, em cada Santa Missa, foi para ter você, foi para ter uma alma na divina vontade. Foi para ter hóstias vivas no mundo, sacrários da divina vontade. É uma mensagem que ele está mandando através da Eucaristia, de que ele quer sacrários vivos, pessoas sacrários vivos, que é aí que ele quer estar. Que na Eucaristia ele foi como se fosse uma passagem, está de passagem, mas ele quer se transportar para o ser humano. É como se fosse uma estadia por um tempo provisório, vamos dizer assim. Porque ele quer estar dentro do ser humano, mas para isso ele não pode se sentir prisioneiro no homem. Esse homem já está ali com tanta coisa e trata Jesus como e deixa ele aprisionado. Que ele sente mais é doido para sair, né? De tanto que não é bem-vindo. Não é assim. Ele quer se sentir livre, feliz, nunca mais sozinho. E a criatura já foi feita para ter esse entretenimento com Deus, né? Por isso ele nos deu memória, inteligência e vontade, capacidade de falar, de pensar. É justamente para nós termos essa vida de intimidade com Deus. É muito importante. Então não está jamais sozinho na alma que vive na divina vontade. Está falando aqui. E tem a grande honra e a conquista mais bela, que mais me agrada. Então, você acha que Jesus está mais feliz na Eucaristia, lá, no sacrário, ou na alma que vive na divina vontade? Qual é uma vontade humana toda sacrificada por mim e como escabelo de minha vontade divina? Poderia chamá-lo meu tabernáculo predileto, porque encontro tanto gosto que não o trocaria com meus tabernáculos eucarísticos. Então, Jesus não negociaria sua vida por nada, por nada. Pode oferecer para ele o sacrário lá na catedral, de onde você pode imaginar. É um lugar mais bonito do mundo. Fala assim, olha, você vai ficar num ostensório que vai ser posto no alto de uma montanha, num lugar muito visível, né? Pega aquela torre lá famosa de Paris lá. Você vai ficar lá naquelas alturas, assim, num lugar bem visível. O sacrário vai ser feito o sacrário mais lindo da terra. Para você ficar, Jesus, um pouco se lixando, porque ele quer estar na criatura. E ali é o lugar que ele realmente está honrado. Porque Deus não é honrado no anonimato, assim, sabe? No, a divina vontade está nessa realidade, mas não é a realidade dela, a plenitude dela. Ela é ser vista, ser conhecida, ser amada, né? Ser conhecida, amada, né? Então, está em alguém que conhece, que ama, e que aprecia, e que vê o trabalho dela, e que narra esse trabalho dela, que tem boca para falar, né? Por isso que nos deu boca, e que tem esse testemunho para dar. Então, está onde ela realmente tem, realmente. Aí ela se sente honrada, não na ignorância, mas no conhecimento. Então, é muito grande, né? Então, é muito sério, né? Então, nos tabernáculos eucarísticos pode ser o mais lindo que você pode imaginar, ser erguido no alto de uma montanha, lá na Torre de Paris, que para ele está sozinho. A hóstia não me dá uma vontade divina como a encontra em ti.
Tá vendo? Que bilocando, enquanto a tenho em mim, a encontra também em ti. Então, na hóstia é só ele que tem. É só a vontade dele, então só encontra nele. Na alma, ele encontra a vontade dele nele mesmo e na alma também. Entendeu? Então, encontra também em ti. Em troca, a hóstia não é capaz de possuí-la. Nem me acompanha em meus atos. A hóstia não sabe, não tem boca, não tem pensamento, não tem inteligência, não tem cabeça, não tem consciência, não tem nada. Então, como que ela vai acompanhar ele no que ele faz, e compreender, e tomar posse, e amar, e apreciar, e louvar, e adorar, e bendizer, e agradecer? Como que ela vai fazer todos esses atos e reparar? Como que ela vai fazer isso assim, que é uma coisa, uma coisa inanimada, sem vida? Agora, o ser humano não. Então, não pode comparar. Não tem como comparar. Estou sempre sozinho ao sentimento dele na hóstia. Tudo é frio em torno de mim. O tabernáculo, o vaso sagrado, a hóstia são sem vida, portanto não me dão companhia. Por isso senti tanto prazer em ter perto de mim o tabernáculo eucarístico, o da minha divina vontade formada em ti. Então ele formou um tabernáculo da divina vontade em nós, tá vendo? Porque só de olhar para ti sinto que se rompe a solidão. Olha que lindo! E sinto as puras alegrias que pode dar minha criatura que faz reinar nela a minha divina vontade. E o que dá alegria para Jesus? É ver a gente falando da divina vontade, a gente entendendo, a gente confirmando, a gente testemunhando as mudanças que está gerando na nossa vida. E se apontar Jesus, a hóstia não pode fazer isso. Olha, gente, meu Deus, Jesus entrou em mim agora, gente, no momento que eu fui erguida aqui no altar. Jesus veio. Gente, como Jesus é lindo, ele é assim, assim, assado, e a presença dele traz paz, alegria, ordem, tranquilidade. Gente, foi na hora que o Padre me ergueu, vocês têm que ver, Jesus veio. Gente, eu tenho que contar o que que acontece quando eu entro dentro de vocês, é uma luz gigante, mas quando vocês não estão preparados, vocês têm que ver a dor, a tristeza. Eu quero compartilhar essa dor que eu estou sentindo também, que é a dor de Jesus quando entra em vocês, que vocês estão em pecado. Ela não pode contar os feitos do Senhor, narrar, mas o ser humano sim. E o ser humano foi feito para isso, para conhecer a Deus e amar a Deus e servir a Deus. E bem dizer e contar essa vida. Então nós podemos falar do que Jesus está fazendo dentro de nós, de como ele trabalha, e das coisas que nós estamos ouvindo dele e amando. Não é só ele falando, você falando, repetindo, como um papagaio, repetindo o que ele disse, né? Repetindo o que você está aprendendo. Com a sua boca, com a sua pequenez, ele vai ficar encantado, porque ele quer ouvir com a sua pequenez, com a sua simplicidade, você expressando isso. Essa é a alegria, a hóstia lá no sacrário não pode dar para ele, nem a criação pode dar, os animais, o sol, as plantas, as montanhas, elas não podem dar isso para Deus, mas você sim. E sinto as puras alegrias que pode dar minha criatura que faz reinar nela a minha divina vontade. Eis por que razão todas as minhas visões, as minhas aflições, os meus interesses são para fazer conhecer minha divina vontade. Então é para isso. E para fazer reinar no meio das criaturas. Toda visão que deu para Luísa, que ela fica reclamando, eu tô privada de você, como se quando Jesus apareceu para ela, é um sinal assim: ah, eu quero aparecer para você, né? Para nós dois ficarmos aqui juntos. O meu interesse é aparecer para você, porque você foi escolhida para me ver. Não, você não foi escolhida para ver Jesus. Tem um propósito dela ver Jesus. Tem um propósito de ter, que pôr isso no livro do céu. As aflições, os lugares que ela era levada, quando ela ia para o céu, voltava, todo o sofrimento que ela passava junto, é para divina vontade ser incompreendida, para os interesses divinos e para fazer reinar no meio das criaturas, porque então cada criatura será um tabernáculo vivo, não mudo, mas falante, tá vendo? Então não se tem, então se a pessoa não fala, não partilha, bom, eu nunca vi. Tabernáculo da Divina Vontade mudo, não existe. Existe tabernáculo do sacramental, que é a hóstia, lá da igreja,
Essa pode ser muda porque não tem o que fazer, ela é assim mesmo. Mas não existe tabernáculo vivo calado, mudo. Então não tem, cadê o divino? O que está acontecendo, né? E não estarei mais sozinho, mas terei minha perene companhia. E com minha divina vontade blocada nelas, terei minha companhia divina na criatura. Então, companhia a uma pessoa não é só uma pessoa falando. Você não está fazendo companhia para pessoa se só um fala. Só Jesus fala, né? Só importa assim, só Jesus fala e você fica muda. Não, a companhia tem um retorno, é recíproco, né? A pessoa fala, você ouve e você fala também, junto daquilo que ela falou. Então, é uma vida de companhia, de consciência, de saber receber, tomar posse e falar do que recebeu, né? Então, terei meu céu em cada uma delas, porque o tabernáculo da minha divina vontade possui meu céu na terra. Então, no céu tem comunicação, o povo não é mudo, não, o povo tem adoração constante, em conversas, né? Em luzes, que é conhecimento, conhecimento de Deus, contemplação de Deus. Isso não torna as pessoas mudas, tristes, apáticas, tímidas, retraídas, medrosas, nada disso. Um sacrário vivo é corajoso, é falante, é ousado, tem atitude, partilha, né? É vivo, né? Não é à toa que fala vivo, vivo. Então a boca tá viva, o olho tá vivo, o ouvido tá vivo, o coração tá vivo, né? Amém?